segunda fase do modernismo brasileiro. Lembrando a época, tá? O quando? 1930 a 1945. Então, esse período. O modernismo brasileiro se divide em 3 fases. A primeira de 1922 até 1930 é a chamada fase heróica. A segunda, de 30 a 45, dividida em poesia e prosa, e hoje o foco é no contexto histórico desse período. Além disso, a terceira fase, que é o que a gente chama de pós-modernismo ou geração de 45, tá? Então, lembrando esses 3 momentos. Hoje, agora, contexto histórico, 1930 a 1945, segunda fase. Lembrar que em 1929 nós temos a crise, né, da Bolsa de Nova York. Logo, é um período de depressão econômica, muita empresa fechando, desemprego lá em cima. Então, vê que é um momento histórico bem diferente do início, no caso, da primeira fase. Aquele momento mais de euforia em que o Brasil está super alegre, né? Vendendo bastante o café. Aqui já temos um pouco, então, desse cenário modificado, um cenário mais de crise. O surgimento do nazifascismo é outro fato importante também que vai contribuir para a produção artística desse momento. Porque com essas ideologias vai, nesse caso, desencadear a Segunda Guerra Mundial. Então veja que o período é muito diferente. Não dá mais para apenas centrar os movimentos artísticos da época na questão do combate ao passado. Era necessário que os artistas viessem com o objetivo de conscientizar as pessoas, tá? Porque o mundo em si estava se acabando, as pessoas morrendo. Então é um período de bastante seriedade. Por isso que essa segunda fase, ela muda completamente a temática em relação à primeira, que é mais aquela poesia do cotidiano, aquela poesia brincalhona, com um teor satírico. Agora não, agora estamos em guerra, agora nós temos pessoas morrendo, então tinha que ter uma mudança. E o que vai ocorrer? O socialismo, ele passa, a ser visto como uma solução para esse período. É por isso que, principalmente o romance, os romancistas da segunda geração, eles vão, a grande maioria, ser, filiados do Partido Comunista. Então, entenda esse contexto para depois você compreender as obras, ok? Aqui no Brasil, você vai lembrar da Revolução de 1930, que é a pioneira para trazer o Getúlio Vargas ao poder. Lembra que ele vai trazer o voto secreto, direito a férias. Então, isso significa que ele vai ganhar muita popularidade. E em 1932 nós temos a Revolução Constitucionalista. Então é um período, como você vê, também de bastante confusão, tá? E por fim, para a gente fechar, tá? Esse contexto histórico, então, 1930 a 1945, Getúlio Vargas no poder. 1937 vem o Estado Novo, que é um regime autoritário de cunho fascista. Então, esse é o contexto da época, um contexto que não basta mais satirizar, só ter o teor humorístico. Não, era necessário conscientizar as pessoas. Então, o romance, ele passa a ser uma arma de denúncia das agruras que o homem está passando nesse momento.